Fala galera, tudo bem com vocês? Quanto tempo aí? Faz um bom tempo que eu não gravo nenhum vídeo. Então eu vou aqui fazer um vídeo porque foi um pedido de um aluno aí. Ele pediu para eu trabalhar a diferença entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Então acompanhem comigo aqui, pessoal, as principais diferenças entre os três institutos, tá? Vamos começar com a localização do dispositivo legal. O arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal, enquanto que a desistência voluntária e o arrependimento eficaz estão no artigo 15 do Código Penal. Vamos começar então aqui com a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Acompanhe aqui comigo na tela, tá? Eu vou fazendo as anotações e vocês vão acompanhando. Bom, previsão legal, tá aqui bem fácil, né? Artigo 15 do Código Penal. E o que diz aqui, pessoal? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Vamos fazer uma breve diferença, né, entre um e outro. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Pessoal, essa primeira parte até aqui, até esse trecho aqui, essa divisão aqui, né? Essa primeira parte do artigo 15 é a desistência voluntária, certo? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, certo? Vai ter o quê? Responde pelos atos já praticados, certo? De outra banda, ou impede que o resultado se produza. Essa segunda parte aqui, pessoal, essa parte final, que a gente pode ver aí a parte final, impede que o resultado se produza, né? Vou botar outra cor aqui para vocês. Responde também só pelos atos até então praticados, pessoal. Responde pelos atos até então praticados, beleza? Vamos mudar a cor aqui para ser diferente. Então, primeira parte do artigo 15, gente. Olha, preste atenção aqui comigo. O artigo 15, na sua primeira parte, ele trata da desistência voluntária, beleza? O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução de um crime vai responder só pelos atos até então praticados. Caso ele pratique o crime, mas impeça que o resultado se produza, nós vamos ter a figura do arrependimento eficaz, que tem o mesmo efeito jurídico, a mesma consequência jurídica, por assim dizer, que ele vai responder pelos atos até então praticados. Mas vamos trabalhar melhor isso. Vamos pensar um exemplo aí, pessoal. Os velhos maiores criminosos do Código Penal, Tício e Mévio, né? E imaginemos que o Tício, ele pretendendo matar o Mévio, coloca ele contra uma parede. Esse exemplo vai estar aqui no PDF, vocês acompanham depois. E começa a tirar uma distância de 50 metros. Ele erra, o primeiro disparo ele erra, se aproxima 25 metros. Mais uma vez ele erra. O objetivo dele, eu vou lembrar, era matar. Nervoso porque ele não está atingindo seu alvo, o Tício se aproxima, fica a 1 metro de distância do Mévio e encosta a arma praticamente na cabeça do Mévio. Só que quando ele vai efetuar o derradeiro tiro que vai tirar a vida do Mévio, ele vê uma foto da filha dele. E com isso ele se comove e desiste de matar. Ele teria mais disparos? Vamos imaginar que sim, que ele poderia disparar, que a arma funcionava, tudo certo. Ele só não atirou e não matou porque ele não quis. Nesse caso, a gente vai ter a chamada desistência voluntária. Ele podia continuar, mas por voluntariamente ele não quis mais. Só que nós temos que trabalhar aqui, pessoal, com vocês, é bom vocês saberem a diferença entre voluntariedade e espontaneidade. Acompanhe aqui comigo, certo? Acompanhe aqui no nosso PDF. Voluntariedade, pessoal, não se confunde com espontaneidade. Voluntariedade é uma coisa, espontaneidade é outra coisa, certo? Voluntariedade não se confunde com espontaneidade. Mas o que é isso, Alex? Acompanha aqui comigo, pessoal. O que é isso? O que é voluntário e o que é espontâneo, certo? O voluntário é um ato do agente que ele age livremente, sem nenhuma forma de coação.
Não importa se a ideia saiu ou não da cabeça do agente, de parar com a execução. Vou dar um exemplo. Nessa mesma situação, um querendo matar o outro, a vítima começa a pedir, implorar pela própria vida, diz: não me mata, por favor, eu tenho família, mostra a foto da criança, e com isso o autor, o agressor, ele fica comovido e não continua o ato, não mata, realmente ele não prossegue nas suas agressões. Foi um ato espontâneo do agente? Não. Ele foi provocado pela própria vítima. A vítima ficou esperneando, ficou ali alegando a sua família e tudo mais, pedindo perdão por ele tivesse feito eventualmente. Não foi um ato espontâneo, mas foi um ato voluntário. Por quê? Porque o agente podia continuar. Ele não foi coagido, ninguém impediu ele podia continuar. Então, voluntariedade, pessoal, não se confunde com espontaneidade. O principal marco entre a voluntariedade e a espontaneidade está na cabeça do agente. Quando sai da própria cabeça do agente a ação de desistir de prosseguir, esse é um ato espontâneo e voluntário. Se ele é instigado por terceiros ou pela própria vítima e tudo mais a parar, não prosseguir no seu intento criminoso, esse é um ato não espontâneo, mas continua sendo voluntário. Mas Alex, aí para desistência voluntária e para arrependimento eficaz, tem alguma diferença entre espontâneo e voluntário? Não. Desde que o ato seja voluntário, não importa se ele é espontâneo e voluntário ou ele é provocado e voluntário, certo? Não tem diferença, mas é bom saber, eventualmente, para uma prova de concurso que tem essa diferença, tá? Então vamos lembrar que espontaneidade não se confunde com voluntariedade, mas o que importa para nós aqui é saber que o que a lei pede é voluntariedade, tá? Não pode ser um ato coacto, não pode ser coagido a parar. Beleza, pessoal? Temos mais uma outra diferença. Acompanhe aqui comigo no nosso PDF, pessoal. A desistência voluntária não se confunde, meus amigos, não se confunde com tentativa, tá? Na tentativa, o agente não consuma por circunstâncias alheias à vontade dele, né? Circunstâncias ou motivos alheios à sua vontade. Ele acompanha aqui comigo. Na tentativa, a gente ele quer consumar o seu crime. Ele quer terminar o que ele começou. Ele não para por motivo nenhum. Ele só não chega ao final porque um fator alheio à sua vontade impede que ele faça aquilo. Beleza? Agora acompanhe comigo na desistência voluntária. Poderia terminar, pessoal. Poderia terminar, mas voluntariamente deixa de prosseguir. Certo? Temos uma fórmula chamada fórmula de Frank. Ela ajuda aí muito a nós entendermos onde é uma desistência voluntária e onde é uma tentativa, beleza? Acompanhe aqui comigo, pessoal. Olha só, de forma hipotética, na fórmula de Frank, a gente se faz as seguintes perguntas. Acompanhe aqui comigo. Posso prosseguir? Posso prosseguir? Mas eu não quero, certo? Posso prosseguir, mas eu não quero. Nesse caso, temos o que? Desistência voluntária. O agente é senhor da sua vontade, ele faz o que ele quer. Agora vejam bem, quero prosseguir, mas não posso prosseguir. Tentativa, meus amigos. Porque o crime só nos consuma porque fatores alheios à sua própria vontade, tá? Então a pergunta que a gente se faz no caso concreto: posso? Se coloca no lugar do agente. A gente se coloca no lugar do agente criminoso e se pergunta: posso, mas não quero? Desistência voluntária. Quero, mas não posso? Tentativa. Certo, pessoal? E qual que é a consequência? Qual que é o resultado prático aí? A responsabilidade do agente na desistência voluntária, meus amigos. Acompanhe aqui comigo, certo? Caso a gente desista voluntariamente na empreitada criminosa, não irá mais responder pelo crime que buscava. Não vai mais responder pelo crime que ele queria inicialmente. Vamos imaginar um homicídio. Ele queria matar, ele não vai mais responder.
apenas vai responder pelos atos até então praticados, meus amigos. Vamos lá, vamos pensar no exemplo aqui com vocês. O João, querendo matar o Paulo, dá um golpe com um taco de beisebol na cabeça desse, fazendo ele desmaiar. Com esse golpe, ele fez desmaiar, mas mesmo assim as lesões só foram leves. Não foram mais do que leves. Causou um desmaio, mas não teve risco de morte, não teve nada. Vamos imaginar esse exemplo. Não vamos alterar o exemplo. O aluno tem muito isso de alterar o exemplo. Fica nesse, tá? Foi um golpe que fez ele desmaiar, mas não causou nenhum tipo de outra lesão, nem risco de morte. Beleza? Em segundo, seguindo, o João tinha a intenção de matar. Ele poderia continuar desferindo os golpes, mas ele viu o João no chão. O João viu o Paulo no chão e, por espontânea vontade, mesmo podendo tirar a vida dele, que ele estava desmaiado, ele desiste. Ele simplesmente para. Ele vê aquela situação e fala: não é isso que eu quero para mim, certo? E vai para casa. Ele podia continuar? Podia, mas ele não mais quis. Veja uma diferença. Ele não mais quis. É diferente de uma intervenção da polícia que o prende em flagrante, é diferente de um terceiro que inibe ele com outros golpes ou vai ali e impede que ele continue. O João dá um golpe no Paulo, vendo ele desmaiado, e a intenção dele era homicídio. Isso que é sempre importante, o crime está na cabeça, pessoal. Se lembre que o crime sempre está na cabeça. Ele vendo essa situação, ele desiste. Simplesmente desiste. Nesse caso, ele vai responder pelo quê? Pelos atos até então praticados. Se causar uma lesão, vai responder pelo crime de lesão corporal de natureza leve, desde que haja representação criminal por parte da vítima, certo? Pessoal, a isso a gente tem uma pergunta que cai em concurso, que é o nome de uma teoria, né? A teoria chamada de ponte de ouro e ponte de prata, de Franz Liszt. Acompanhe aqui comigo. A partir do momento que o agente inicia a execução do crime, ele incorre o quê? Nas penas ao crime combinadas, mesmo que na sua forma tentada, certo? Caso o autor desista voluntariamente, responde pelos atos até então praticados. O que é isso? Ele voltou ao status menos gravoso, certo? Em vez de ele responder por uma tentativa de homicídio, meus amigos, porque ele já iniciou a execução e a intenção dele era matar. Mas a lei, por política criminal, em vez de incriminar o agente por uma tentativa de homicídio, ela diz: não, se ele veio estar aqui e ele parou, eu vou dar uma chance para ele. Vou voltar ele a um status menos grave, ao status de uma situação anterior. A isso, Franz Liszt deu o nome de ponte de ouro. Vejam bem, pessoal, em vez de ele responder por um homicídio tentado, ele vai responder por uma lesão corporal que vai depender, inclusive, de representação. É uma baita de uma volta no tempo que ele vai ser beneficiado, concorde comigo, certo? Franz Liszt deu isso o nome de ponte de ouro. A ponte de ouro, senhores, eu estou falando aqui do arrependimento eficaz, mas ela é aplicável ao arrependimento eficaz e a desistência. Perdão, estou falando agora, nesse exato momento, estou falando da desistência voluntária, certo? Ela é aplicável, a ponte de ouro é aplicável à desistência voluntária e também ao arrependimento eficaz. Então lembrem-se, tá? Lembrem-se. Ponte de ouro, arrependimento eficaz e desistência voluntária. Vamos tratar agora do arrependimento eficaz. Senhores, como visto aqui em cima, acompanhe novamente aqui comigo, tá? Vamos voltar aqui no nosso PDF. Olha só. O agente que impede que o resultado se produza, meus amigos. O agente que impede que o resultado se produza responde pelos atos até então praticados, tá? Essa segunda parte é chamada de arrependimento eficaz, tá? Então o artigo 15, já falei, vou repetir, ele se divide em arrependimento eficaz e desistência voluntária. A primeira parte é a desistência voluntária, a segunda parte é o arrependimento eficaz. Os dois juntos formam, em um ou outro caso, dá-se a ponte de ouro do Franz Liszt. Ele volta a uma situação criminal anterior, menos gravosa, beleza? Tem um requisito essencial para que seja aplicado o arrependimento eficaz. Por quê? Na desistência voluntária, ele teve o início da execução, certo?
mas ele não consumou, porque ele não quis. No arrependimento eficaz, ele acaba evoluindo na sua conduta, mas ele impede que o resultado da sua conduta se produza. No caso do golpe na cabeça, ele podia ter continuado, certo? Mas ele simplesmente parou e aquele golpe causou só uma lesão. Isso é na desistência voluntária. No arrependimento eficaz, meus amigos, nós temos que o agente ele produz o resultado e caso ele nada faça, vai consumar o delito. Vai acontecer aquele objetivo, ele vai matar. Mas ele, por ação sua, acompanha aqui no quadro, ele evita que o resultado inicialmente pretendido ocorra, certo? Ele evita que a pessoa morra, socorrendo ao hospital. Porque vamos imaginar o caso, um outro exemplo aqui. O Paulo avista o Carlos, um inimigo seu, e começa a atirar a distância de 50 metros e acerta o primeiro disparo. Ele acerta o primeiro disparo. Vendo o seu inimigo ferido, Paulo socorre o Carlos. Aquele disparo podia ter matado ele. Ele socorre, leva para o hospital e com isso salva a vida do Carlos, certo? Nesse caso nós temos um arrependimento eficaz. Vejam a diferença. Na desistência voluntária, o ato do agente não é capaz de gerar o resultado pretendido porque ele para antes, certo? Na desistência voluntária ele para antes. No arrependimento eficaz, o que ele produziu até então pode sim dar final ao resultado que ele quer. Pode matar. Aquele disparo, no exemplo, pode matar. Mas ele faz algo a mais. Ele faz algo a mais, que é socorrer. E com esse socorro, e ele tem que socorrer. Se a pessoa morrer, não é beneficiado pelo Instituto. Então ele socorre e com isso ele evita que o resultado ocorra. Isso aí é o arrependimento eficaz. Nos dois casos, ele não vai responder pelo resultado que ele buscava, e sim pelo até então pretendido. Nesse caso, ele vai responder eventualmente por uma lesão grave, gravíssima, uma lesão leve, dependendo das circunstâncias que acontecerem, porque ele evitou que a morte ocorreu. Mas se a morte ocorrer, Alex, o que acontece? Ele não é beneficiado pelo Instituto do Arrependimento Eficaz. Porque o arrependimento não foi o que, pessoal? Eficaz. O próprio nome diz, o arrependimento tem que ser eficaz, ele não pode produzir o resultado que ele pretendia inicialmente, beleza? Então vamos num resumo rápido, acompanha aqui comigo. Na desistência voluntária, a execução do crime está em curso, o agente de forma voluntária para a execução, beleza? Na desistência voluntária ele para a própria execução, pessoal. No arrependimento eficaz, a execução está encerrada, ato voluntário evita o delito se consume, certo? Ele já foi, os atos dele, do agente já foram até o final, ele já disparou, ele já atingiu, se ele deixar daquele jeito vai consumar o crime, mas ele faz algo a mais impedindo que aquilo ocorra. Esse é arrependimento eficaz. E em um caso ou no outro, não se exige espontaneidade, apenas voluntariedade. Beleza, pessoal? Agora vamos tratar rapidamente aqui do arrependimento posterior. Arrependimento posterior está onde, meus amigos? Acompanhe aqui comigo. Artigo 16 do Código Penal. Crimes cometidos, olha só os requisitos. Sem violência, grave ameaça a quem? A pessoa. Reparado o dano, restituído a coisa. Até quando? Até o recebimento da denúncia ou da queixa. Ação penal pública, ação penal privada. Por quê? Ato voluntário do agente. Consequência, meus amigos, será reduzida a pena de 1 a 2 terços. Vejam a diferença, tá? Vejam a diferença, já vou trabalhar cada um dos requisitos. Ao arrependimento posterior, Franz Liszt deu o nome de ponte de prata. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz, ponte de ouro. Porque ele volta no status quo ante. Em vez de ele responder por um homicídio, ele vai responder por uma lesão. Vejam a diferença. Já aqui, pessoal, no arrependimento posterior, o crime já está consumado, já tudo deu, ele tem, depois de todo esse fato, ele tem uma nova ação, que é reparar o dano ou restituir a coisa, desde que não haja violência ou grave ameaça à pessoa e haja um período de tempo. Qual que é? Recebimento, não confunda com oferecimento. Recebimento, vou até destacar aqui, ó.
recebimento da denúncia ou da queixa. Ato voluntário, já tratamos o que é voluntário, o que é espontâneo, se aplica também. Ele vai voltar a status quo antes? Não, pessoal. Ele vai ter o quê? Vai ter uma pena reduzida de 1 a 2 terços, uma causa obrigatória de redução de pena. Entenderam a diferença, meus amigos? Tá? Vamos lá para os requisitos rapidinho aqui. Acompanhem comigo aqui, pessoal. Quais são os requisitos? Crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. A violência à coisa não vai obstar, não obsta o reconhecimento do Instituto. Tá? Reparação do dano de forma integral. Tem que restituir e tem que ser de forma integral. Se furtou, vai devolver todo o produto do furto. Não tem violência grave ameaça à pessoa, vai de forma integral. Não pode ser parcial, não pode ser uma parcela que não vai ser aplicada no Instituto. E até o recebimento da denúncia da queixa. A inicial acusatória é o termo final para que ele se arrependa. E o ato voluntário a gente já tratou. Uma vez atendidos a consequência jurídica, de uma vez atendidos todos os requisitos, meus amigos, a consequência é que a reparação do dano, a reparação do dano, restituição da coisa até o prazo previsto em lei, até o recebimento da denúncia da queixa, meus amigos, vai fazer uma consequência de redução de pena de 1 a 2 terços, tá? Essa é a diferença. Ponto de ouro, ponto de prata, trabalhado. No arrependimento eficaz na desistência voluntária, ele volta ao status quo ante, ou seja, em vez de ele responder pelo crime mais grave, ele vai responder por um crime em vez de responder por um crime mais grave, ele vai responder por um menos grave, como se ele tivesse voltado efetivamente no tempo. Já no arrependimento posterior, ele já consumou o crime, ele já está configurado o delito. Ele vai ter um ato posterior a isso, que ele vai, se o crime tenha sido cometido sem violência grave ameaça à pessoa, ele vai restituir a coisa ou reparar o seu dano, e com isso ele vai ter uma diminuição de pena, desde que de forma integral e voluntária, tá? Vamos aqui, pessoal, agora trabalhar umas quatro questões bem rápidas aqui, para vocês pegarem qual que é a manha de responder perguntas sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Acompanhe aqui comigo, beleza? O arrependimento eficaz, meus amigos, o arrependimento eficaz, o que ele faz aqui, ó? Pode ocorrer durante a execução e após a consumação do crime, meus amigos. Após a consumação, estamos tratando aqui, gente, do arrependimento eficaz, não é o arrependimento posterior. Não pode ocorrer após a consumação do delito, só pode acontecer antes do delito se consumar. Se a pessoa morre, tem como ele parar antes do seu ato? Não tem, gente, é lógica, tá? Somente se caracteriza depois da cogitação e antes da preparação do crime, não porque já estão em atos executórios, tá? Tem uma aula sobre intercrimes, que se vocês não estão lembrados do que é, temos lá os atos preparatórios, cogitação, execução, examinamento, tudo mais. Dá uma lidinha ali sobre intercrimes, que vocês vão esclarecer as dúvidas sobre todo o que é cogitação, o que é preparação, atos preparatórios, atos executórios, consumação, examinamento e tudo mais, beleza? A linha C, somente se caracteriza depois da preparação e antes da execução. Não, pessoal, também já está em execução o crime, ele já está lá desferindo o golpe, já deu, vamos pensar no exemplo ali da pancada na cabeça, ele já está executando o delito. E o último, se caracteriza depois do início da execução, antes da construção, depois do início da execução, antes da consumação. Tá correto, meus amigos. Ele iniciou a execução? Sim, ele deu uma pancada. Mas ele deixou consumar? Não, ele não deixou consumar, então tá certinho. A linha certa é a linha D, tá correta, tá? Vamos lá. Segunda pergunta. Acompanhe aqui comigo. Pedro efetuou o disparo de arma de fogo contra Paulo. Em seguida, arrependido, olha só, estamos vendo aqui, arrependido, levou até um hospital onde, apesar de atendimento e medicado, faleceu, tá? Ele se arrependeu, tentou socorrer. Nesse caso, o que houve? Arrependimento posterior? Não, pessoal. O que nós temos no arrependimento posterior que não dá para ter aqui? Disparo de arma de fogo. Tem violência em disparo de arma de fogo, gente? Tem violência, então não é arrependimento posterior, tá? Não é. Temos desistência voluntária? Pessoal, não temos desistência voluntária. Por quê? Porque o crime já tinha sido consumado, tá? Ele tentou evitar o resultado morte, mas o crime já tinha sido consumado, o disparo já tinha atingido e era apto a matar. É isso que vocês têm que estar
prestar atenção. Naquele exemplo do golpe na cabeça, o golpe não era apto a matar. Ele parou antes dele poder desferir o golpe fatal. Nesse caso, o disparo era apto a matar, tanto que matou. Vejam e se atenham a essa sutil diferença. Temos arrependimento eficaz, pessoal? Não temos. Por quê? Porque não foi eficaz, ele morreu. Simples. Temos crime tentado? Gente, ele matou. Como é que é crime tentado? Tá? Se fosse tentado, ele não teria morrido. Temos crime consumado, gente? Temos o crime consumado, tá? Infelizmente, aí, por mais que ele tenha depois tentado socorrer a vítima veio a falecer, ele vai responder pelo crime de homicídio na sua forma consumada. Vamos lá, mais uma questão. Marius tinha um revólver eficiente municiado com 6 projéteis. Eficiente, 6 projéteis. Com a intenção de matar, dolo dele, efetuou com essa arma 2 disparos contra Tércios, sem acertá-lo. Podia prosseguir, a vontade própria não prosseguiu. O que ele tem aqui, pessoal? Tem violência grave ameaça, mas ele parou antes dele consumar. Bem simples, pessoal. Temos aqui uma desistência voluntária. Por quê? Ele podia, o revólver funcionava, ele podia continuar atirando, mas ele resolveu parar. Por ato próprio ele resolveu parar. Então temos aqui uma desistência voluntária. Ele vai responder pelos atos até então praticados. Nesse caso, vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo, lá do artigo 15 da lei do Estatuto de Armamento, desde que estejam presentes os requisitos desse crime, que seja um local público ou voltado a uma via pública, certo? E por último, arrependimento posterior é causa de extinção da punibilidade, conduta que impede a produção do resultado, circunstância atenuante, causa obrigatória de aumento de pena, causa obrigatória de diminuição de pena. Nós vimos antes, pessoal, que quem, após cometer um delito sem violência ou grave ameaça, restitui a coisa ou repara o dano antes do recebimento da denúncia, da queixa, ele vai ter uma diminuição de pena. Então temos aqui uma causa obrigatória de diminuição de pena. É isso aí, pessoal. Eu espero que tenha sido clara a aula, que vocês tenham entendido a diferença entre um instituto e o outro, tenham pegado o macete de responder as questões e qualquer dúvida vocês me procurem, beleza? Forte abraço para todo mundo aí.